Se você vai trabalhar com anúncios políticos nas eleições desse ano, nas plataformas da Meta, Facebook e Instagram, esse vídeo é para você. Eu me chamo Danilo Nogueira, sou especialista em anúncios políticos e nesse vídeo eu vou falar sobre as principais regras relacionadas ao impulsionamento de conteúdo no período de pré-campanha. E para a gente começar, para a gente ir direto ao assunto, precisamos deixar entendido de uma vez por todas que sim, é permitido o impulsionamento de conteúdos durante o período de pré-campanha. Não apenas na campanha. Durante a pré-campanha, você também pode fazer o impulsionamento dos conteúdos nas suas redes sociais. E quem está dizendo isso não sou eu. É uma resolução do próprio TSE, de número 23.610, de 18 de dezembro de 2019, que fala sobre as regras relacionadas à propaganda eleitoral. E entre elas, aqui é um documento extenso, mas eu vou dar um Ctrl F e vou procurar aqui pré-campanha. E lá no artigo 3º-B, é bem claro quando diz que o impulsionamento pago de conteúdo político eleitoral relacionado aos atos previstos no caput nos incisos do artigo 13, somente é permitido durante a pré-campanha quando cumpridos cumulativamente os seguintes requisitos. Então aqui ele já diz, somente é permitido durante a pré-campanha. É permitido durante a pré-campanha. Mas a gente precisa seguir algumas regras. E essas regras estão logo na sequência aqui do artigo, que diz: o serviço seja contratado pelo partido político ou pela pessoa natural que pretenda se candidatar, nesse caso, o pré-candidato, que não haja o pedido explícito de voto, que os gastos sejam moderados, proporcionais e transparentes e que sejam observadas as mesmas regras aplicáveis ao impulsionamento durante o período de campanha. Então, vamos traduzir e simplificar um pouco isso aqui. Então, o que o artigo 3º-B da resolução 23.610 de dezembro de 2019 diz, o que a gente acabou de ver, que sim, é permitido o impulsionamento, deixa eu diminuir isso aqui, o impulsionamento de conteúdo na pré-campanha. De novo, vamos voltar lá, estou aqui, o impulsionamento pago de conteúdo relacionado aos atos previstos somente é permitido durante a pré-campanha quando cumpridos cumulativamente os seguintes requisitos. Então, sim, ele é permitido. Vamos voltar aqui, ele é permitido. Mas em que circunstâncias esse impulsionamento durante a pré-campanha é permitido? Então, primeira coisa, pago pelo pré-candidato ou partido. Não haja pedido de voto. Gastos sejam moderados. Demais regras da forma como na campanha. Esses são os requisitos, as regras para você fazer o impulsionamento durante o período de pré-campanha. Mas agora vamos entender um pouquinho mais, um pouquinho melhor cada uma delas. Vamos lá. Pago pelo pré-candidato ou partido. Aqui é talvez o mais fácil de entender de todos. Por quê? Porque todos os gastos com impulsionamento durante o período de pré-campanha devem ser pagos principalmente pelo próprio pré-candidato, pela pessoa que vai sair candidata daqui no período de campanha eleitoral. Então esses gastos eles devem ser pagos por Pix, boleto ou cartão de crédito pelo próprio pré-candidato direto lá na plataforma da Meta Ads. Seja anúncio no Facebook, seja anúncio no Instagram, devem ser pagos pelo próprio pré-candidato ou então pelo partido, via conta bancária do partido. Se for esse seu caso, aí eu recomendo que você procure a contabilidade do partido, que eles vão saber como fazer. Mas se você é o próprio pré-candidato, ou se você vai prestar serviço para algum pré-candidato, o pagamento dos anúncios devem ser feitos por ele. Então, gere um Pix, gere um boleto ou cadastre o cartão de crédito do pré-candidato direto na conta de anúncio lá no Facebook com os dados do próprio pré-candidato, para a nota fiscal sair nos dados no nome do pré-candidato. Então, primeira regra, pago pelo próprio pré-candidato ou partido. Segunda regra, que não haja o pedido de voto. Durante o período de pré-campanha, você não pode fazer pedido de voto, nem de maneira explícita, que seria aquele vote em mim, conto com seu voto, ou nem de maneira implícita, que é quando você usa algumas palavrinhas mágicas que o TSE já tem algum entendimento, como
Conto com seu apoio, vamos juntos fazer a diferença, faça parte dessa corrente do bem. O TSE já tem entendimento de que essas frases, essas palavras, chamadas palavrinhas mágicas, já deixam subentendido um pedido implícito de voto. Ele não é explícito, ele é implícito, fica nas entrelinhas. Então, cuidado com esse tipo de conteúdo. Você não pode fazer pedido de voto nem de maneira explícita, muito menos de maneira implícita. Terceiro tópico, terceira regra, os gastos sejam moderados. E aqui talvez seja um dos temas de maior dúvida entre pré-candidatos, que é quanto eu posso gastar na pré-campanha. E aí, para a gente responder essa pergunta, antes a gente tem que debater uma outra questão, que é qual é o período de pré-campanha. Pela legislação eleitoral, não está especificado quando começa o período de pré-campanha. A gente sabe quando ele termina. A pré-campanha termina na véspera em que se inicia o período de propaganda eleitoral. Em 2024, o período de propaganda eleitoral começa no dia 16 de agosto de 2024. Então, a pré-campanha ela termina no dia 15 de agosto de 2024. Mas quando ela começa? Para eu saber quanto eu posso gastar no período de pré-campanha. O entendimento pacificado é de que a pré-campanha se contabiliza desde o dia 1º de janeiro até a véspera do início de propaganda eleitoral do ano eleitoral. A grosso modo, de uma forma resumida, estamos falando que o período de pré-campanha das eleições de 2024 começou em 1º de janeiro de 2024 e vai até 15 de agosto de 2024, ok? Então, pré-campanha 2024, 1 de janeiro de 2024 até 15 de agosto de 2024. Deixa eu diminuir um pouco essa fonte aqui. Por que a gente precisa entender isso? Porque agora sim a gente entra no assunto gastos moderados. E aqui o cuidado é com o abuso de poder econômico. Você não pode, enquanto pré-candidato, despejar uma quantia tão grande de dinheiro na sua pré-campanha, incluindo impulsionamento, de uma maneira que fique desproporcional ao candidato médio, ou seja, a uma média dos demais candidatos no mesmo cargo e na mesma cidade que você pretende concorrer. Aqui, o entendimento pacificado que se tem com base em jurisprudências é de que você pode gastar, em média, até 10% do teto de gastos para campanha, para o cargo e para a cidade, para a campanha do ano. Aqui, o entendimento é de que você vai poder gastar, durante a pré-campanha, até 10% do valor total da campanha, do teto de gastos da campanha. Então, exemplo, se para o seu cargo, na sua cidade, o teto de gastos da campanha é 100 mil, você vai poder gastar durante a pré-campanha até 10 mil, ok? E aí, como é que você confere qual é o teto para um cargo em uma determinada cidade? O teto de gastos de campanha para um cargo em uma determinada cidade. É simples. A gente vai abrir o site Divulga Cand. Se você jogar no Google Divulga Cand, muito provavelmente vai ser o primeiro resultado. E quando você abrir o site, você vai se deparar com essa tela. Mas você percebe que aqui ele já está com eleições municipais 2024. No momento da gravação desse vídeo, ainda não saíram os tetos de gasto para as campanhas nas eleições de 2024. Então, o que a gente vai fazer? Vai aqui nesse menu superior direito, clica em eleições e na lista de eleições vamos abrir as últimas eleições municipais, que foram as de 2020. E aí a gente vai rolar o site aqui para baixo e vamos ter essa opção limite de gastos. Na hora que a gente clicar aqui, a gente vai poder selecionar um estado, um município e um cargo. Então, vou pegar aqui alguma informação aleatória, vou pegar Mato Grosso, município de Nobres e vou pesquisar. Não selecionei nenhum cargo. E aí a ferramenta, o site, vai me trazer quais foram os tetos de gastos para o cargo de prefeito e vereador nas eleições municipais de 2020. Então eu vejo que, por exemplo, para prefeito, o limite de gastos, o teto de gastos, foi de 490 mil em 2020. Então, nessa lógica, de novo, baseada em jurisprudências e o entendimento de alguns juristas, de que a gente pode gastar até 10% do teto da campanha, teoricamente poderíamos usar na pré-campanha de 2024 até 49 mil, sem correr grandes riscos de judicialização.
Mas lembrando que esse valor é para o gasto de pré-campanha, não apenas impulsionamento. Impulsionamento é um dos gastos de pré-campanha, ok? Então, vamos voltar aqui para o nosso bloco de notas. Vamos deixar essa informação aqui. O que seria a moderação de gastos? Moderação de gastos é até 10% do teto da campanha. Mesmo cargo, mesma cidade. Se você ficar dentro dessa margem de 10% do teto da campanha, muito dificilmente você terá problemas relacionados ao abuso de poder econômico, que é uma das coisas que podem acontecer e resultar na cassação do mandato. Não é isso que nós queremos. E aí nós temos um outro tópico aqui, que são as demais regras da forma como na campanha. Lembra lá no site, deixa eu voltar aqui no nosso site, sejam observadas as regras aplicadas ao impulsionamento durante a pré-campanha, ou seja, as mesmas regras da campanha valem para a pré-campanha em relação ao impulsionamento. E basicamente, quais são essas regras? Vamos lá. Primeira delas, propaganda negativa. Segunda, pedido de não voto. Terceiro, identificação do pagador dos anúncios. Existem outras regras também, claro, durante o período de campanha, mas na pré-campanha vamos nos ater principalmente a essas três. Propaganda negativa, pedido de não voto e identificação do pagador dos anúncios. Propaganda negativa é quando você impulsiona o conteúdo falando mal ou ofendendo a honra de alguém. Isso é proibido. Você não pode fazer conteúdos ofendendo a honra ou atacando diretamente seus adversários. Você pode criticar gestão, mas não pode criticar ou ofender os gestores. Outro tópico, pedido de não voto. Você não pode fazer impulsionamentos ou até mesmo conteúdos orgânicos falando para as pessoas não votarem em um determinado pré-candidato, ok? Isso é proibido. Se você jogar no Google propaganda negativa 2024 ou pedido de não voto 2024, você vai ver que já existem algumas decisões de tribunais regionais eleitorais relacionados a esses dois itens. E aí, o terceiro, mas não menos importante, é a identificação do pagador dos anúncios. Todos os anúncios precisam ser identificados com critérios de transparência de quem está pagando por aquele anúncio e seja identificado com CPF ou CNPJ. Lembra que aqui no primeiro item a gente fala pago pelo pré-candidato ou partido. Isso precisa ficar claro na veiculação do anúncio. E quando a gente fala de anúncios no Facebook ou Instagram, a Meta disponibiliza uma ferramenta que facilita essa comprovação, essa transferência, que é o rótulo político. Então, aquele rótulo político pago por ou propaganda eleitoral vai te ajudar a identificar quem está pagando por aquele anúncio que está sendo veiculado, que, mais uma vez, deve ser o próprio pré-candidato ou partido. Então, sim, você pode fazer impulsionamento de conteúdos durante a pré-campanha. A pré-campanha, em 2024, vai até o dia 15 de agosto de 2024. Basta seguir essas regras, basta ficar atento para não descumprir nenhuma delas, que você muito dificilmente terá alguma dor de cabeça com seus impulsionamentos agora no período de pré-campanha. Então você deve aproveitar para fazer toda aquela construção, toda aquela estratégia de atrair públicos que você vai poder usar ali durante o período de campanha eleitoral. Mas aqui no meu canal tem mais vídeos, inclusive com passo a passos e tutoriais de como fazer toda a configuração de conta, configuração de rótulo. Então eu vou te convidar para curtir meu canal e assistir meus próximos vídeos.